Olá, mais um episódio jurídico da série Davi e Golias, e nesse nós tratamos muito rapidamente das espécies de erro de tipo. O erro de tipo, conceitualmente, é aquele que recai sobre algum dos elementos da estrutura típica. O erro de tipo deve ser estudado quando da análise do fato típico, diferente do erro de proibição, que deve ser verificado lá na estrutura da culpabilidade, notadamente quando se verifica o elemento da potencial consciência da ilicitude. Quanto às suas espécies, o erro de tipo pode ser tradicional ou invertido. O tradicional é o erro de tipo propriamente dito, como é verificado no artigo 20 do Código Penal, que o sujeito tem uma falsa representação, tem um equívoco, um erro propriamente dito, sobre algum elemento da estrutura de um tipo penal. Lembrando que no atual estágio de sua evolução, o dolo, que é um dolo natural, um dolo neutro, é composto por dois elementos. Um elemento intelectual, cognitivo, que diz respeito à representação, ao conhecimento, à consciência, ao saber o que está acontecendo. Eu sei onde eu estou, em que contexto eu estou contextualizado, eu tenho representação do que está acontecendo no meu entorno. A melhor frase para representação é sei o que faço. E o segundo elemento do dolo é vontade, é um elemento volitivo. Intenção, quero fazer. No erro de tipo, o sujeito tem uma falsa representação, tem uma leitura equivocada daquele cenário fático que incide em algum dos elementos do tipo penal. Já no erro de tipo invertido, no erro de tipo às avessas, revertido, ao invés, ou então delito putativo por erro de tipo, o agente também tem um equívoco, mas é um equívoco exatamente ao contrário. Ele pensa que a sua conduta configura um crime, quando na verdade, pela ausência de algum dos elementos da figura típica, aquela conduta é atípica, é um indiferente penal. É aquela mulher que, pensando estar grávida, consome um medicamento abortífero, só que, na verdade, falta-lhe um elemento para que realmente pudesse estar praticando o aborto, que é estar grávida. Ela não estava grávida, mas pensava estar, e consumiu um remédio capaz de promover o aborto, mas ela não vai praticar aborto nenhum, porque falta uma elementar para que o aborto realmente ocorra, que é estar grávida. Quanto a em que elementos recaem esse erro, nós podemos classificar os erros em essencial ou acidental. Um erro essencial é aquele que recai sobre elementos fundamentais, essenciais do tipo, sem os quais desaparece a figura do tipo. O matar alguém no homicídio, ambos elementos são essenciais. Aquele exemplo clássico de que dois caçadores vão caçar, um deles imaginando que a fera que pretende abater se encontra atrás de uma moita, efetua um disparo, quando na verdade matou seu parceiro de caça. Ora, o alguém é um elemento fundamental do homicídio, e foi aí que recaiu o seu erro. Ele teve uma falsa representação da realidade. Ele pensava que atrás da moita estava o animal que ele pretendia bater, quando na verdade estava o seu parceiro. Mas eu posso ter também um erro acidental. No erro acidental, o engano, o equívoco recai sobre algum elemento que é periférico, é secundário, é acessório do tipo, e que por isso não afasta a responsabilidade penal. O erro de tipo essencial, aquele que recai sobre algum elemento estruturante, ele pode ser incriminador e não incriminador. O incriminador ainda pode ser proibitivo ou mandamental. Um erro que recaia sobre um tipo proibitivo, matar alguém, por exemplo, tem uma proibição. Nós temos aí um erro de tipo essencial, incriminador, proibitivo. Agora, aquele erro que recaia sobre um tipo mandamental, um que manda você praticar a conduta, a exemplo da omissão de socorro, na omissão de socorro existe um mandamento. Nós todos, quando nos deparamos com alguém em situação de risco, precisamos socorrer, se possível for fazermos. E se não fizermos, vamos ser responsabilizados. Se nós tivermos um erro aí nesse tipo mandamental, nós vamos estar diante de um erro de tipo essencial, incriminador mandamental.
E o erro de tipo essencial não incriminador, ou seja, permissivo, é aquele que recai sobre um tipo permissivo. A exemplo do estado de necessidade, legítima defesa, exercer regular direito, estrito cumprimento e dever legal. Nós vamos estudar com um pouco mais devagar em um episódio separado o erro de tipo essencial e o erro de tipo acidental. Só vamos marcar agora que no erro de tipo essencial o sujeito pode ser isento completamente de responsabilidade penal. Porque se o erro que ele incidiu for invencível, tem seu afastamento do dolo e da culpa. E sem dolo e culpa ninguém é responsabilizado. Agora, se o erro for vencível, afasta-se o dolo e pode se responsabilizar a título de culpa se houver previsão de modalidade culposa. E no erro de tipo acidental, ele nunca será isento de responsabilidade penal. Ele sempre será responsabilizado. E às vezes de forma até mais gravosa por conta do concurso de agentes. Porque quando, diante do seu erro, ele atinge o que ele queria atingir e mais algum bem jurídico, ele vai ser responsabilizado pelos dois resultados. Mas isso nós vamos ver em um episódio autônomo para o erro de tipo acidental. Aqui, queríamos apenas lembrar das espécies de erro de tipo. E dissemos, o erro de tipo pode ser essencial e acidental. O essencial ainda pode ser proibitivo, mandamental ou permissivo. Eu encontro você nos próximos episódios em que nós vamos aprofundar um pouco mais o erro de tipo essencial e o erro de tipo acidental. Episódios passados você encontra no meu canal no YouTube e episódios futuros você pode assinar o canal no YouTube para ser notificado. E o melhor de tudo isso é consumir esses episódios em podcast, ou seja, em áudio, diretamente no seu celular, onde e quando você quiser. Um grande abraço, até o próximo episódio.